Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão, e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é a prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, SD-PMSP 2021, né? Vou estar dando algumas dicas para vocês de como foi essa prova, como eu consegui acertar 50 de 60 questões e dar algumas dicas de estudos aí para vocês, beleza? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação e deixa aquele like. Então vamos lá, galera. A prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2021 é uma prova polêmica, né? Acredito que quem está assistindo o vídeo e fez a prova deve estar até agora indignado, né? Esta é a palavra, sobre o fato que a prova foi totalmente diferente do que já vinha ocorrendo na banca da VUNESP. Ou seja, apesar de manter a banca, a prova veio totalmente diferente. Então vou explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. A prova ela já vinha ficando viciada, porque todos os anos basicamente os conteúdos são os mesmos, de acordo com o edital, porém as questões elas são muito parecidas. E isso acaba abrindo um pouco de margem, né, de erro, enfim. Então acredito que eles aumentaram esse nível, né? Há uma teoria da conspiração que fala o quê? Que a própria PM começou a questionar que a prova estava ficando muito fácil, enfim. Ou eles aumentavam o nível, ou eles perderam a licitação. Aí o que a VUNESP fez? Aumentou o nível da prova de soldado. Se a gente comparar alguns tópicos da prova de soldado, especificamente falando dessa prova, se comparou com o Barro Branco, não com a nova banca FGV, mas sim com a banca anterior da VUNESP. Da composição da prova de soldado da PMSP 2021. A prova é composta por 60 questões, que vai se subdividir em 20 questões de português. A gente tem mais 15 questões de matemática, 6 questões de geografia, 6 questões de história, 3 questões de atualidades, 5 questões de noções de administração e mais 5 questões de informática mais a redação. Você tem um período de 4 horas de prova, já contando esse tempo para passar as respostas para o gabarito e passar o texto a limpo, né, na prova ali da redação. Beleza? Bom, vou falar um pouco em relação a essa prova. As 20 questões de português, apesar de vir um texto um pouco mais complexo, que foi o texto lá do Leandro Carnal, as questões basicamente se basearam nos conteúdos já cobrados, como regência, crase, colocação pronominal, então não mudou muita coisa em relação a isso. As questões de matemática vieram dentro do que está previsto no edital, porém veio muito mais contextualizadas, tinha questões de gráficos que você tinha que analisar e interpretar, mas aquelas velhas questões de frações, de porcentagem, de sistema, acabou caindo, então nada diferente. Na minha opinião, o que mais veio diferente, divergindo das provas anteriores, foi Geografia e História, que cobraram muito mais do que eles cobravam anteriormente. Então, cobraram muita coisa específica sobre as constituições, cobraram em relação ao período da Era Vargas uma coisa muito específica, né? A parte ali de História Geral, que envolve Primeira Guerra, Segunda Guerra, a Guerra Fria, acabaram cobrando uma coisa muito específica da Primeira Guerra, né? Então, e da Segunda Guerra também. Então, isso acabou, acho que, dificultando as pessoas. Geografia também, né? Acabou caindo até um problema ambiental, que ele falava sobre a questão do desmatamento, mas, em geral, foi uma prova um pouco mais conteudista em relação às provas anteriores. Informática eu não vou dar nenhuma dica para vocês, porque eu também não tenho muita base informática, eu consegui acertar as questões mais por intuição mesmo. E noções de administração, para quem não sabe, eu sou militar, sou sargento, então assim, o conteúdo é muito parecido, o nosso da aeronáutica, com o da PM em relação aos regulamentos, se parecem muito, são semelhantes, então isso acabou me dando uma leve vantagem e eu consegui desenrolar, beleza, galera? Então eu vou falar um pouco para vocês umas dicas de estudo, né, como eu consegui acertar essas 50 de 60 questões. Bom, basicamente eu acredito que a forma como você faz a prova leva uma diferença muito grande. Bom, sempre quando eu vou fazer alguma prova, eu já começo analisando a prova, coloco as questões que eu vou ter dificuldade para fazer no final. Começo nas matérias que eu tenho facilidade, aonde eu vou conseguir ganhar mais questões de forma mais rápida.
O tema da redação desse ano, da prova da PM, foi sobre a questão do empreendedorismo, se ele vai gerar empregos ou não. Então dá para você citar N coisas, por exemplo, vendas no Mercado Livre, iFood, a questão do empreendedor que acaba gerando empregos, então você tinha uma gama de possibilidades para utilizar como repertório sociocultural na sua redação. A ideia era você estruturar bem a redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Argumentar bem nos seus parágrafos de forma coerente e coesa, aí você vai conseguir já tirar uma boa nota, beleza? Bom, agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como é meu planejamento de estudo. Eu não fiz nenhum cursinho para passar nessa prova. Eu pego vídeos, né, de youtubers, professores que estão com plataformas no YouTube, e tem alguma outra plataforma que eu vou deixar aqui, que é a plataforma do Estude. Ela está gratuita, então você consegue ter acesso a todas as áreas do conhecimento, no caso português, matemática, geografia, história, biologia, filosofia, sociologia, química, etc. Isso vai corroborar para que você consiga tirar uma nota melhor na sua prova da PM. O ideal é você estudar nas provas anteriores da PM, porque você já tem uma base de como é perguntado. Tem uma questão de regra de 3, mas como eles perguntam regra de 3? Então você tem uma noção no mecanismo, qual é o comando da questão. Uma outra coisa também é a questão de você gerenciar o seu tempo na prova. Então é muito fundamental, é muito importante que você controle seu tempo. A média ali que você tem de 2 minutos e 30 segundos a 2 minutos e 50 segundos por questão. Então você tem que controlar bem seu tempo. O tempo que você vai fazer a redação, o tempo das questões objetivas, o tempo para você passar a sua redação a limpo e o tempo para você passar as questões para o gabarito. Bom, como eu acertei as questões de informática, eu mencionei anteriormente que foi de forma intuitiva, mas também há uma outra dica, um outro bizu que eu vou passar para vocês. Basicamente, as provas são formadas por computadores, ou seja, há uma proporcionalidade em relação às questões. Como são 60 questões na prova da PM, e se a gente dividir por 5 alternativas, letra A, B, C, D e E, vai dar uma média de 12 questões por letra. Então, 12 questões na letra A, 12 na B, 12 na C, 12 na D, 12 na E. E há uma proporcionalidade. Então, se você que tiver que chutar na hora da prova, você vai chutar na questão que você colocou menos alternativa. Por exemplo, eu coloquei 12 na letra A, 12 na letra B, 12 na letra C. Aí eu coloquei 5 na letra D e 12 na letra E. Ou seja, se eu tiver que chutar algumas questões, eu irei chutar na que eu coloquei menos alternativas. No caso, eu vou chutar ali na letra D. Beleza, galera? É uma outra dica aí para vocês também. A redação, vocês conseguem ter um repertório sociocultural melhor, assistindo bastante séries, lendo bastante livros. Então vocês vão conseguir aumentar o vocabulário de vocês, os argumentos de vocês, para conseguir fazer uma boa redação, beleza? Bom, vou estar passando agora para vocês, peguei até a colinha aqui, né? Então aqui eu tô com o gabarito da última prova da PM e eu sempre faço isso daqui. Eu pego e já vou fazendo a quantidade de questões que eu acertei por área do conhecimento. Então eu vou falar para vocês quais foram as minhas notas. Português de 20 eu acertei 19, matemática de 15 eu acertei 11, história de 6 eu acertei 5, geografia de 6 eu acertei 5, de atualidades de 3 eu acertei 3, de informática de 3 eu acertei 5, né? De informática de 5 eu acertei 6 e de administração de 5 eu acertei 4, beleza? Totalizando aí 50 questões de 60. Bom, ainda tem as próximas etapas, tem que aguardar a correção da redação e a pontuação, e depois vai vir as demais etapas, né? No caso ali vai ter a inspeção de saúde, teste físico, teste psicotécnico, depois vai ter a questão da avaliação da entrega documental, a investigação social e por último a posse aí quando sai o nome lá no Diário Oficial, publicado que você tá aprovado, né, e vai tomar posse. Acredito que isso daí não tem preço. Eu tenho certeza que para quem está estudando vale muito a pena, galera. Então, quem, eu quero ser PM, corre atrás. Não é uma prova difícil, mas você tem que estudar, você tem que se dedicar. Eu lembro que em 2013, quando eu passei, é uma alegria muito grande quando você vê o seu nome aprovado, né? Então, não tem preço. Hoje estou numa outra área, sou sargento, mas ainda continuo estudando e trazendo bastante conteúdo para vocês em relação a estudo aqui, lifestyle, viagens, etc. Beleza, galera?
Então é isso aí, deixem nos comentários quais foram as questões mais difíceis que vocês encontraram nesse concurso, qual foi a quantidade de acerto de vocês, beleza? Lembrando uma outra coisa, há ainda algumas questões que irão ser anuladas, né? Pelo menos o pessoal entrou com recurso. Então, se você não conseguiu fazer as 30 questões que é necessária para corrigir a sua redação, fique tranquilo que algumas questões podem ter uma possibilidade de ser anuladas. No vídeo do Palestra Gratuita, o Ligieri fala que há a possibilidade de 7 questões, mas vamos aguardar, né? A esperança é a última que morre. Espero que dê certo aí. Se não der, continue estudando que uma hora vai. Beleza, galera? Tem que correr atrás aí do sonho de vocês aí. Tem muita fé em Deus, dedicação, que tudo dá certo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like, se inscreve no canal também, beleza? E é isso aí, vejo vocês na próxima. Força e honra, valeu!